Na aula anterior, apresentamos as características gerais dos moluscos e listamos as 8 classes dentro do filo. A classe gastrópoda é de longe a maior e mais diversa classe do filo molusca. Além dos conhecidos caracóis e lesmas terrestres e de água doce, contém lapas, abalões, búzios, caramujos, burgais, lesma do mar, lebres do mar, nude-brancos, borboletas do mar e anjos do mar. Eles variam em tamanho, desde formas microscópicas até grandes animais marinhos, como o caramujo-cavalo gigante e as lebres do mar do gênero Aplysia, algumas das quais podem crescer até mais de 1 metro de comprimento. Os gastrópodes colonizaram uma ampla variedade de ambientes. Diferentes espécies foram encontradas vivendo em jardins, bosques, desertos, rios, lagos, estuários, águas salobras, regiões polares, pântanos, zonas intertidais, zona abissal, fontes hidrotermais e muitos outros locais. Alguns gastrópodes são até mesmo parasitas. Falando em parasitas, lembre-se da aula anterior sobre os plateumintos parasitas. Os gastrópodes são frequentemente hospedeiros intermediários de trematódeos. Além disso, muitas espécies desempenham papéis importantes, como detritívoras e caçadoras ativas, e são importantes fontes de alimento para uma ampla gama de predadores. Para examinar os gastrópodes, discutiremos a sua classificação, forma e função, incluindo a torção, hábitos alimentares, a locomoção, a respiração e a circulação, bem como a reprodução e o desenvolvimento. Para começar, a classificação dos gastrópodes ainda é um tema de debate. A classificação tradicional, até o momento, geralmente reconhece 3 subclasses principais. Primeiro, temos os prossobrânquios, a maior subclasse, quase todos marinhos, incluindo caramujos, búzios, bogais, caracóis da lua, brocas de ostras que perfuram bivalves vivos e sugam seus fluidos, e conchas rochosas. Depois, há os opistobrânquios, que incluem inúmeras espécies de lesmas do mar, borboletas do mar e conchas bolhas. Finalmente, os pulmonados, que incluem caracóis e lesmas terrestres, e a maioria dos caracóis e lesmas de água doce, possuindo uma parede do manto vascularizada, modificada, que funciona como um pulmão. No entanto, essa classificação foi amplamente aceita mais recentemente como evolutivamente imprecisa. Uma classificação alternativa mais recente inclui as seguintes 5 subclasses: Patelogastrópoda, Vetigastrópoda, Neritimorfa, Xenogastrópoda, Heterobrânquia. Outra alternativa inclui pelo menos 7 clados diferentes. Somente o tempo e mais pesquisas poderão resolver esse debate. Ademais, vamos passar agora à forma e função dos gastrópodes, começando por uma de suas características mais distintivas, sua concha. As conchas dos gastrópodes, quando presentes, são sempre inteiras, sendo conhecidas como univalve. Algumas conchas de gastrópode são bem conhecidas por serem ornamentadas e muito valorizadas por colecionadores de concha. Todas essas conchas são conchas de gastrópodes. Você provavelmente já conhece alguns deles. As conchas de caramujos e de búzios são talvez algumas das conchas marinhas de gastrópodes mais facilmente reconhecíveis. Muitas pessoas reconhecem as conchas características, mas poucas pessoas reconhecem os animais que as criam. Esta é a aparência de uma concha viva. Lembre-se que as conchas dos moluscos são secretadas por moluscos vivos. As conchas marinhas que as pessoas coletam e as conchas que as pessoas levam aos ouvidos para ouvir o oceano, que na verdade é apenas o som produzido quando o ar que entra na concha ricocheteia na cavidade oca da mesma, são as secreções endurecidas, do que são essencialmente caracóis marinhos. Vale ressaltar que um animal que a maioria das pessoas provavelmente tentaria evitar cria estruturas que essas mesmas pessoas poderiam comprar como presente. Agora, vamos analisar a estrutura da concha. As conchas dos gastrópodes começam no ápice, que contém a espira mais antiga e menor. As espirais tornam-se sucessivamente maiores e espiralam em torno da columela, ou eixo central. Como essas conchas são assimétricas, elas possuem uma qualidade chamada quiralidade, ou orientação lateral, que depende da direção da espiral. Mais de 90% de todas as espécies de gastrópodes são sempre destras, e menos de 10% são sempre sinistras, ou canhotas. Algumas espécies, como anfidromas perversos, podem ser destras ou canhotas. A quiralidade de um gastrópode torna-se evidente logo no início do processo de torção, ou espiralamento, que ocorre na concha e na massa visceral. A abertura da concha é geralmente descoberta por um opérculo protetor. Além da concha univalve, outra característica definidora importante dos gastrópodes é a torção.
A rotação de 180 graus da massa visceral durante o desenvolvimento que leva o ânus para a extremidade anterior. A maioria dos gastrópodes começa do desenvolvimento como ovos transparentes que eclodem em larvas trocóforas, as quais se desenvolvem em larvas velígeras, onde a concha se forma pela primeira vez. Essas formas larvais aquáticas geralmente têm uma aparência muito diferente de suas formas adultas. Neste ponto, a boca está localizada na extremidade anterior e o ânus na extremidade posterior. No entanto, isso não dura muito tempo. Primeiro, a concha gira 90 graus, depois o ânus e o manto continuam a girar outros 90 graus, até que a cavidade do ânus e do manto se abra diretamente acima da boca e da cabeça. Isso permite um espaço extra acima da cabeça do animal, o que significa que ele pode se retrair rapidamente para dentro da carapaça quando ameaçado, mas também significa que ele literalmente defeca em cima da própria cabeça. E as brânquias podem potencialmente causar sérios problemas de sujidade, um termo que se refere aos resíduos excretados que retornam para as brânquias, o que pode ser prejudicial. Esta configuração singular, como era de se esperar, intrigou e deixou os cientistas perplexos por gerações. Diversas explicações foram propostas, mas a que parece mais provável está relacionada à torção e à simetria bilateral. Observe esta imagem de um caracol de água doce comum. A concha é claramente assimétrica, mas o corpo, como demonstrado por esse caracol, é simétrico. Note que devido à assimetria da concha, o corpo também é deslocado para uma melhor distribuição do peso. Internamente, a maioria dos gastrópodes não possui brânquias, átrio e rins do lado direito, o que os ajuda a evitar incrustações. A água entra pelo lado esquerdo da cavidade do manto e sai pelo lado direito. À medida que a água sai, também saem os resíduos expelidos pelo ânus e pelo nefridióporo, parte do sistema urinário que se localizam no lado direito. Os hábitos alimentares dos gastrópodes são bastante variados, mas todos envolvem alguma modificação da rádula, o aparelho alimentar semelhante a uma língua que, na verdade, é uma fita quitinosa com minúsculos dentes. A maioria dos gastrópodes são herbívoros que rasgam partículas de algas de superfícies duras. Eles fazem isso estendendo sua rádula, que raspa a superfície e remove minúsculas partículas depositadas no esôfago. Outros herbívoros, como o abalone, assim como as lesmas e caracóis comuns de jardim, seguram o alimento no pé e quebram pedaços usando a rádula. Outros, como os verdadeiros búzios do gênero Bucino, são necrófagos, enquanto outros ainda são carnívoros que dilaceram suas presas com dentes radulares. Algumas espécies, como as brocas de ostras, perfuram as conchas das ostras usando a combinação de sua rádula modificada e substâncias químicas cáusticas, e então se alimentam continuamente por dias, dilacerando a carne macia de suas presas. Outros carnívoros, como os infames caracóis cone, são extremamente venenosos e se alimentam de peixes, vermes e outros moluscos, usando uma rádula oca modificada que injeta uma mistura única de peptídeos tóxicos, conhecidos como conotoxinas. Outros gastrópodes, como o estrombo rosa, alimentam-se de depósitos orgânicos na areia ou na lama. E outros ainda, como muitas espécies de borboletas marinhas, alimentam-se capturando plâncton ao enredá-lo em uma teia mucosa, que reveste seus corpos. Mas as estratégias de alimentação dos gastrópodes ficam ainda mais estranhas. A adorável ovelha do mar é uma espécie de sacoglácia, ou lesma do mar movida à energia solar, capaz de cleptoplastia, onde a lesma do mar retém os cloroplastos das algas das quais se alimenta, permitindo assim que o animal realize fotossíntese indiretamente. No entanto, os sacoglacianos não são os únicos gastrópodes simbiotróficos. O gastrópode de pé escamoso, ou caracol vulcânico, é uma espécie de caracol de fontes hidrotermais de águas profundas, encontrada em fontes hidrotermais a profundidade de cerca de 2.400 a 2.900 metros. É o único animal conhecido que utiliza sulfeto de ferro 2 e 3, ou greigita, em seu esqueleto. Seus hábitos alimentares, quando jovem, são desconhecidos, mas, quando se estabelece como um adulto, obtém toda a sua nutrição de quimiossíntese das bactérias endosimbiontes que vivem dentro de seu corpo. Não utiliza nenhum outro mecanismo para se alimentar. É possível que existam muitas outras espécies de gastrópodes de águas profundas, à espera de serem descobertas. Passando para a locomoção, os gastrópodes usam um único apêndice cheio de sangue, o pé. Para muitos gastrópodes, a força para a locomoção é fornecida por ondas musculares, que se propagam ao longo da superfície ventral do pé. A força dessas ondas é então acoplada ao substrato,
por uma fina camada de muco plantar. Esse muco age como uma cola, permitindo que o animal se fixe ao substrato sobre o qual rasteja, enquanto ondas musculares percorrem seu corpo. Alguns gastrópodes, como os anjos do mar e as borboletas do mar, voam na água, usando seus pés modificados como asas, que eles juntam nas pontas e as separam, o que suga o fluido para uma abertura, criando vórtices de baixa pressão que os impulsionam para a frente. Na maioria dos gastrópodes, a respiração é realizada pelo ctinídeo, que é essencialmente uma branca especializada composta por um eixo com uma fileira de filamentos projetados, enquanto a maioria das espécies terrestres possui uma área altamente vascularizada em sua cavidade do manto que funciona como um pulmão. A maioria dos gastrópodes possui um único rim, além de sistemas circulatório e nervoso bem desenvolvido. Eles também possuem olhos ou outros fotorreceptores simples, estatocistos para o senso de equilíbrio, órgãos táteis como tentáculos para o sentido do tato e quimiorreceptores para o paladar e olfato. Nenhuma análise de uma classe estaria completa sem uma observação sobre a reprodução, e alguns gastrópodes são renomados por seus intricados rituais e cortejos. Embora alguns gastrópodes simplesmente liberem espermatozoides e óvulos na coluna d'água, a maioria pratica a fertilização interna. Algumas espécies de gastrópodes são dioicas, ou seja, são machos e fêmeas. Outros são monóicos, o que significa que são machos e fêmeas ao mesmo tempo, e são capazes de autofecundação. Outros ainda são protândricos, o que significa que seus testículos se desenvolvem primeiro, depois murcham e os ovários se desenvolvem à medida que o animal amadurece. O mais interessante é que muitos gastrópodes praticam a fertilização interna e realizam cerimônias de acasalamento prolongadas, que às vezes envolvem um dardo do amor. Os dados do amor não são usados para transferir esperma, e não existe um órgão para recebê-lo, então os animais que copulam simplesmente se espetam com eles. O muco presente no dardo contém um composto semelhante a um feromônio, que promove a preservação do esperma no receptor, favorecendo assim o caracol que disparou o dardo. Outros rituais de cópula envolvem a formação de círculos onde cada caracol segue o outro e então eles giram no sentido horário. Outras, como a lesma leopardo comum, ficam penduradas em galhos e formam estruturas brilhantes com seus elaborados pênis que emergem da lateral da cabeça e transferem esperma simultaneamente. E com esta imagem, concluímos nosso resumo sobre os gastrópodes. Vamos prosseguir adiante e examinar os bivalves em sequência.